de hoje vai ser sobre integrais. Então, nós vamos ver aqui algumas propriedades das integrais, vamos ver a definição de integral também. Como é que surge aí a ideia de integrais. Bom, a ideia de integral está relacionada ao cálculo de áreas e distâncias. Existe uma conexão entre o cálculo integral e o cálculo diferencial, que são relacionados pelo teorema fundamental do cálculo. Esse teorema fundamental do cálculo ele tem esse nome pomposo aí, mas é algo bem simples de ser compreendido, e a gente vai ver aí, acredito que na próxima aula a gente já fala do teorema fundamental do cálculo, que ele ajuda muito aí na resolução de integrais, né? Então a gente vai estar fazendo, acho que na próxima aula a gente já entra aí com o teorema fundamental do cálculo para ajudar a gente aí na resolução de integrais. Bom, só permitir o pessoal entrar aqui rapidinho. Bom, aí, como eu falei, né, o teorema fundamental do cálculo ele vai simplificar bastante aí as nossas contas na hora de fazer cálculo de integrais, tá? Bom, vamos pensar no seguinte, ó. Tentemos resolver o seguinte problema: achar a área de uma região S sob a curva y igual a f de x de A até B. Então aqui nós temos, ó, S está limitada, essa região aqui, tá? S está limitada por essa curva aqui. Então tem uma curva, né, que ela está limitada aqui por x igual a A, que é essa daqui, por x igual a B, o eixo x e a própria curva, certo? Então eu tenho essa região aqui. Então, como que nós faríamos para resolver aí, encontrar a área dessa região, né? Então, eu tenho o gráfico de uma função contínua f, né? Ela está delimitada pelas retas verticais x igual a x igual a b, pelo eixo x, como eu falei, né? Então, ao tentar resolver o problema, nós devemos perguntar o seguinte, né? Qual é o significado da palavra área, né? Nós sabemos calcular áreas de algumas regiões, né? Por exemplo, quando eu tenho aqui um retângulo, né? Eu sei calcular a área. A gente, quando fala em área, a gente pensa na unidade de área, que é um quadrado, né? Um quadrado de lado 1, aqui 1 por 1, e eu vejo quantos quadradinhos desses cabem aqui, né? Então a área, por exemplo, de um retângulo, por exemplo, é quantos quadrados cabem aqui. Eu vejo quantos quadrados cabem na horizontal e aqui na vertical, né? Aí eu multiplico essa medida L por essa medida W, né? Comprimento vezes altura, né? Então esse aqui seria a área de um retângulo. A gente sabe calcular áreas de regiões planas que nós temos lados retos, né? Por exemplo, um retângulo é uma delas. Um triângulo também, a gente sabe que é a base vezes a altura dividido por 2, né? Quando eu tenho um polígono qualquer, aí a gente faz a triangulação desse polígono, né? Divide em vários polígonos, em vários triângulos, triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3, triângulo 4, e faz as somas, certo? E aí nós temos o resultado da área. Então, temos outras áreas também, como a área de trapézios e assim por diante, tá? A única região plana que nós conseguimos calcular a área e que ela não é uma região que possui os lados retos é o círculo, né? O círculo a gente sabe que é πr ao quadrado a área, mas a gente tem uma dedução aí e a gente pode provar que a área do círculo é essa através de integral, tá? Então um dos objetivos do nosso curso aqui na parte de integral é mostrar que a área do círculo é πr ao quadrado,
tá bom? Um círculo de lado R, de raio R, né? Então, essa aí é um dos objetivos do curso aqui, mostrar isso para vocês, tá? Então, a integral, de uma maneira geral, ela é utilizada para calcular área também, tá? Não só isso, né? Mas uma das aplicabilidades aí da integral é essa. É calcular áreas de regiões aí que você não tem os lados retos, né? E na verdade a integral você utiliza para calcular volumes, tá? Para calcular volumes de sólidos aí também, não esses sólidos que a gente tem, né? Esses sólidos padrões aí que você sabe que é uma pirâmide ou um cilindro ou só a esfera e tal. A gente consegue calcular, generalizar e calcular volumes aí de vários sólidos também, tá? Superfícies, cálculo de área de superfícies, tá? Então a gente vai ver isso aqui no curso. Bom, não é fácil encontrar área de regiões de lados curvos, né? Temos uma ideia intuitiva de qual é a área de uma região, por exemplo. Então, parte do problema da área é tornar precisa essa ideia intuitiva quando uma definição exata de área. Está dando uma definição exata de área. Então, assim, a gente faz algumas estimativas, mas a gente quer chegar num resultado mais preciso, tá? Bom, lembre-se de que, ao definir uma tangente, primeiro aproximamos a inclinação da reta tangente por inclinação de retas secantes, né? Isso aí foi o que a gente viu lá na parte de derivadas, né? E tomamos o limite dessas aproximações. Então, a gente ia pegando secante, 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 até que quando a gente fazia x tender a P, nós tínhamos exatamente a tangente no ponto P, né? Bom, uma ideia similar vai ser usada aqui para a gente calcular a área. A gente vai ficar aproximando cada vez mais a área de um dado limite, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Olha esse exemplo aqui, ó. Use retângulos para estimar a área sob a parábola y igual a x ao quadrado de 0 a 1, ilustrada a seguir. Então nós queremos pegar aqui essa função y igual a x ao quadrado e vamos considerá-la de 0 até 1 e tentar calcular a área abaixo dessa região aí limitada por de 0 a 1, né, e pelo eixo x, tá? Então, qual é a ideia aí? Bom, a primeira ideia, a primeira estimativa que a gente pode ter aqui é a seguinte, né? Como aqui eu tenho lado 1 e aqui é lado 1 também, aqui eu posso formar um quadrado, né? Certo? E aí, eu sei que a área desse quadrado, como ele tem lado 1, né, base 1 e altura 1, essa área aqui todinha aqui, que eu vou marcar aqui, ó, tá? Seria 1, não é? Beleza. Eu já sei que essa área, ela é menor que 1. Essa área, essa aqui é menor que 1. Mas ainda, ela é menor que meio, porque se eu pegar metade aqui, ó, pegar a diagonal aqui do quadrado, e calcular essa área aqui é meio, né? E nós percebemos que essa área que eu estou pintando aqui, ela é maior do que a área, essa área S aqui. Tá claro, né? Então note que uma primeira estimativa aqui minha é a seguinte: eu tenho que esse S daqui, ele é menor que meio. É uma estimativa, tá? Mas não tem precisão nenhuma. Eu estou dizendo, é menor que meio. Beleza, qual será o valor disso daí? Tá? Muito bem. Então, o que eu posso fazer aqui para melhorar isso? Para melhorar essa estimativa, né? Bom, essa área aí, né, ela deve estar compreendida entre 0 e 1, pois está contida em 1 quadrado de lado 1, que foi a primeira estimativa que eu fiz, tá? Mas podemos fazer melhor que isso. Como? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar e vou calcular faixas aí, S1, S2, S3, S4, traçando retas verticais em x igual a 1/4, x igual a meio, x igual a 3/4. Dessa forma aqui, ó, tá? Então eu peguei aqui, ó, 1/4, 2/4, 3/4, tá? Ou seja, eu peguei aqui, né, e fui de 1/4 em 1/4, fiz uma subdivisão aqui. E vou considerar essas bases aqui, tá?
e vou tomar os seguintes retângulos, tá? Esses retângulos aqui. O que eu observo aqui, ó, tá? Aqui, ó, esse retângulo, ele tem a base 1/4 e a altura dele vai ser f de 1/4, certo? Porque eu estou tomando aqui esse ponto e projetando para cá. E f de 1/4 eu sei que a minha função f é x ao quadrado. Então vai ser 1/4 ao quadrado, e aí essa altura aqui vai dar 1/16, certo? Essa outra aqui, ó, eu vou ter essa base aqui, tá? Daqui para cá também é 1/4, só que aqui eu vou ter o f de meio, né? Essa altura aqui é f de meio, e f de meio é 1/4. E assim por diante. Eu tenho tanto a base, que é 1/4 sempre, e eu tenho uma altura que vai estar relacionada com o valor da função nesse ponto que eu tenho aqui. Até que essa altura aqui vai ser 1, né? E a base aqui é 1/4. Note também o seguinte, que quando eu somo a área desses 4 retângulos aqui, eu estou obtendo uma área que é maior do que a área que eu quero calcular, tá certo? Que a área que eu quero calcular é a área abaixo dessa curva aqui. E os retângulos, eles estão passando um pouquinho, mas estão passando. Então a área que eu vou obter aqui, ela é maior do que a área que eu estou atrás. Então eu vou chamar essa área aí assim, eu vou falar uma área por excesso, tá? Eu estou tomando uma área maior do que a área que eu tenho de fato, tudo bem? Só que isso aí não vai ter problema, porque você vai ver que a gente vai fazer com que esses erros aqui, né? Essa parte aqui vai ser um erro que eu vou estar somando, né? Aqui eu também vou estar somando esse erro aqui, aqui eu vou estar somando esse erro e aqui esse erro aqui, certo? Mas aí a gente vai fazer um processo de refinamento aqui dessa partição, de modo que o erro vai ficar cada vez menor. A gente vai já ver isso, tá? Mas olha só, eu já tenho uma estimativa para essa área, então eu consigo calcular, né, essa área, que é a base vezes a altura de cada triângulo. Então olha só, a base, que é 1/4 sempre, tá? Essa área, né, por excesso, eu estou chamando de R maiúsculo, e 4, porque eu fiz uma subdivisão em 4 partes lá, o meu intervalo, certo? Então vai ser, a área vai ser o que? Do primeiro retângulo, base vezes a altura. A altura é 1/4 elevado ao quadrado. O valor lá, 1/4 ao quadrado, que é o valor da função. Mais o outro retângulo, base 1/4 vezes a altura, que era meio ao quadrado. Mais 1/4, 3 meios ao quadrado. Mais 1/4, 1 ao quadrado. E aí nós temos essa conta. Só fazer essa continha, isso dá 15/32. Olha aí. 15/32 é algo um pouquinho menor do que meio. A minha primeira estimativa lá da área foi meio, né? Isso daqui é um pouco menor do que meio, já melhorou, certo? Mas ainda não está legal, eu acho que a gente pode melhorar ainda mais isso daí. Então, isso daqui dá aproximadamente 0,46875, tá? Esse é o valor da R4, a área R4. Mas aí nós vamos pegar essa área aqui, tá? E nós vemos que a área S que nós estamos atrás, ela é menor do que esse R4, ou seja, ela é menor do que esse 0,40 e tal aí. Bom, eu já sei que a área é menor do que 0,46875, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, em vez de retângulos que eles passam, né, da figura, nós vamos pegar retângulos menores, e aí a gente vai fazer uma aproximação por falta, tá? Essa primeira aqui que os retângulos estão sobrando aqui, né, é uma aproximação por excesso. Eu estou pegando o valor maior do que a área. E agora o que eu vou fazer? Vou fazer aproximações por falta, que eu vou fazer assim agora, tá? Eu vou pegar agora, ao invés de eu pegar a altura sendo essa daqui, que o retângulo ia ficar aqui por fora, tá? Nós vamos pegar aí esses daqui. A altura vai ser essa daqui, ó. Eu vou pegar aqui no meio, por exemplo, tá? Então eu vou ter essa altura aqui igual a meio ao quadrado, tá bom? Aqui é a mesma coisa, eu vou pegar essa altura daqui. Aqui eu peguei a altura aqui, na verdade é 1/4, né?
falei errado. Eu peguei 1/4, mas ao invés de eu pegar para cá, para a esquerda, tá? Eu vou pegar para a direita, tá? Vou pegar para cá. Então a altura aqui é 1/4 ao quadrado. Só que essa primeira altura aqui, quanto é? É 0, tá? Então eu tenho um retângulo aqui de altura 0, aí tem um retângulo de altura 1/4, tem um retângulo 1/4 ao quadrado, né? Depois tem um retângulo de meio ao quadrado, depois 3/4 ao quadrado, tá? Então eu tenho 4 retângulos, onde o primeiro, que é esse daqui, a altura é 0, tudo bem? E aí eu calculo essa área, e você percebe o quê? Que essa área, a soma desses retângulos aqui, ela é menor do que a área S que eu estou atrás, tá? Então vamos fazer a conta aqui, e eu obtenho o seguinte, eu estou chamando de L4, tá? Que é uma área menor do que a área que eu tenho S. Vai ser 1/4 da altura 0 ao quadrado, mais 1/4 da altura 1/4 ao quadrado, mais 1/4 da altura meio ao quadrado, mais 1/4 da altura 3/4 ao quadrado. Quando eu faço a soma desses 4 retângulos, eu obtenho 7 sobre 32. Então olha só, 7 sobre 32 é 0,21875. Então a minha área S está compreendida entre esses dois valores, né? O valor L4 e o valor R4. Ela é maior do que L4 e menor do que R4, tá? Então nós temos exatamente isso. O meu A, a minha área lá, que originalmente era essa que eu estava chamando, eu tenho que ela é maior do que 0,21875 e menor do que 0,46875, tá? Bom, mas a gente pode melhorar isso. Basta fazer o quê? Basta aumentar a quantidade de retângulos que a gente tem aqui. E aí, como a gente está chamando isso aqui de uma partição aqui do intervalo, a gente refina essa partição, né? Ou seja, coloca a base cada vez menor aqui dessa partição, tá? E aí a gente consegue retângulos mais finos, né, com a base menor, e aí eu consigo uma aproximação melhor, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e dividir em 8 partes aqui a base, tá? E aí, ó, eu tenho essa parte aqui da esquerda, que são aproximações por falta, tá? E aqui aproximações por excesso. Então, se eu calcular novamente cada área de cada retângulozinho dessa, somar, pegar cada área de retângulozinhos desses aqui, somar, nós vamos obter o seguinte, ó. Desse lado aqui, eu vou ter o 0,2734377, e desse lado aqui eu vou ter 0,3984375. Observe que esse daqui, ó, tá ficando próximo desse, né? E a ideia é essa, eu vou refinando isso daqui, e a área que eu estou tomando, né, uma aproximação por falta, vai se aproximar da aproximação por excesso. E uma vai tender a outra. E aí, no limite, eu vou ter a minha área, tá? A ideia é essa. Eu fiz aqui um videozinho, que eu fiz esse material lá no GeoGebra, e aí eu fiz o seguinte, ó, esse N está representando a quantidade de partições que eu coloquei aqui, né? E aí nós temos o seguinte, ó, quando eu coloco 6 aqui, ó, a gente observa que aqui, né, a área sobre a curva, eu tô aqui com a soma verde, ó, é a por falta, e a laranja por excesso. E aí eu aumento mais um pouquinho, ó, foi de 0,29, aumenta um pouquinho, vai para 0,30, ó, uma está tendendo a outra, está se aproximando, ó. Vou para 25, 26, 0,31, 0,35. Quanto mais eu aumento aí a quantidade de retângulos, mais uma vai se aproximando da outra, 0,31, 0,34. Aumento mais, 0,32, 0,34. Olha aí, 0,325, 0,341, 0,32, 0,33, ó. Então, estão ficando bem próximos uma da outra, né? Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aloprar logo aqui, em vez de botar 100 retângulos, eu vou botar logo aqui 10.000. Então, e agora eu vou aumentar aqui, ó,
Observe que a gente nem vê mais os, né, a partir de 500 retângulos, 1000 e pouco, ó, a gente nem percebe mais que os retângulos já viram uma coisa só, né? Da ideia da área já. E aqui embaixo, ó, tá atendendo 0,333, ó, 0333, 0333. Quer dizer, uma já está atendendo a outra aqui, né? 0,33, o computador já começou a meio que travar aqui, né? Ó, eu jogo o N para cá, ele nem vem mais, ó. Bora ver se vai lá no 10.000. Só pra gente ver o valor aqui, ó. 03328, 03338, ó, bem pertinho um do outro, tá? Claro que eu posso fazer esse N aí tender infinito. E a ideia que está aparecendo aqui é que esse negócio, essa área aí, ela vai tender para 0,3333, que é um terço, certo? Então, a ideia que está aparecendo é essa daí, beleza? Então, é possível mostrar, tá? Não estou fazendo uma demonstração com GeoGebra aqui não, tá, gente? Isso aqui foi só uma ideia para vocês visualizarem aí essa questão da convergência do Ln para o Rn, tá? Então o limite de Rn quando n tende ao infinito vai ser igual ao limite de Ln quando n tende ao infinito, e essa conta aqui vai dar um terço, tá? A gente consegue mostrar que esse limite aqui existe e é um igual ao outro, isso daqui é igual a um terço, tá? Muito bem, então a integral de 0, a área, né, da região ali de 0 a 1 da função y igual a 1 a x ao quadrado, né, a 1 sobre x ao quadrado, não, é x ao quadrado, né, que a função que eu estava aqui era a função x ao quadrado, tá, essa função aqui. Então a área abaixo dessa curva aqui, limite de 0 a 1, né, de x ao quadrado, vai ser igual a um terço, tá? Muito bem. Bom, e como é que a gente faz para uma região qualquer, né? Eu tenho uma função aí e eu quero calcular essa área. Como é que eu faço? Nós vamos estar considerando aqui o intervalo de A até B da curva aqui. E aí o que a gente faz? A gente vai considerar que os retângulos eles têm a mesma base, o mesmo comprimento aqui, um ΔX, tá? Então ΔX aqui vai ser a base, e quando eu pegar um elemento xi aqui, eu vou pegar a altura como sendo f de xi. Eu vou calcular aqui a altura f de xi, tá bom? Muito bem. E aí o que vai acontecer? Então a largura do intervalo todo daqui para cá é o extremo menos a origem, né? Então vai ser B menos A, certo? Então para eu calcular o ΔX, basta eu pegar e ver quantos retângulos eu tenho aqui. Se eu tenho N retângulos, eu vou pegar B menos A dividido por N, tá? Então esse ΔX, que vai ser a base de cada retângulo desse, vai ser B menos A dividido por N. Beleza. Então a área da região S, que está sob o gráfico de uma função contínua f, é o limite da soma das áreas dos retângulos aproximantes. E aí eu vou ter que a área vai ser igual ao limite de Rn, quando n tende ao infinito, que nada mais é do que o limite quando n tende ao infinito, e aí eu vou fazer o Rn. Quem é o Rn? É o f de x1, ΔX, que o ΔX está fixo, mais f de x2, ΔX, mais até o f de xn, ΔX. Nós subdividimos o intervalo em n pedaços, né? Tá certo? Mas nós podemos também mostrar que ao invés de ser o Rn, esse limite também é igual ao do Ln, né? E o Ln a gente pega o f de x0, né? A gente pega a altura, o camarada anterior lá. Então vai ser f de x0, ΔX, mais f de x1, ΔX e assim por diante, tá? Então essas áreas aqui elas vão ter que coincidir, né? Bom, e aí, para a gente não ficar com esse negócio da área tomada por falta e a área tomada por excesso, nós podemos pegar pontos amostrais, tá? Nós vamos pegar como a altura do iésimo retângulo como um valor de f em qualquer número xi no iésimo intervalo xi menos 1, xi. O desenho aqui fica mais fácil.
eu tenho qualquer intervalo aqui, xi menos 1, xi, eu vou pegar um representante aqui dentro, não necessariamente o ponto médio, tá? Ele pode estar mais para lá, mais para cá, um elemento aqui. Isso daqui não vai, é irrelevante, por quê? Porque a ideia, quando eu faço o n tender a infinito, é que essa base aqui ela tende a zero. Essa base aqui vai ser tão pequena quanto você queira, e aí esse xi vai ser um elemento que está dentro desse intervalo, tá? Só isso. Um elemento que está dentro do intervalo, mas o intervalo aqui, o comprimento do intervalo vai tender a zero, tá? Para você ter assim a ideia do que está acontecendo. Bom, esse xi estrela aqui, né? Ele é esse ponto amostral aí, tá? Xi asterisco, beleza? Bom, e aí esses pontos amostrais aí a gente vai fazer o seguinte: ao invés de a gente calcular a altura ou aqui no primeiro, né? Ou aqui no último, nós vamos calcular nesse ponto amostral, que é mais ou menos aí uma amostra do que está acontecendo nesse intervalo. Lembrando que esse intervalo vai tender a zero, o comprimento da base aqui vai tender a zero, tá? Quando eu faço n tender a infinito. Muito bem. Então, se a função é contínua, definida no intervalo, né? E nós subdividimos esse intervalo em n subintervalos de comprimentos iguais, e aí eu vou ter A igual ao x0 e o xn vai ser o b, né? E divido lá todo o intervalo nesses subintervalinhos aí. E nós vamos escolher pontos amostrais x1 asterisco, x2 asterisco até xn asterisco nesses subintervalos. Então a integral definida de f de a até b, ela vai ser dada por isso daqui, ó. O símbolo é esse, tá? Integral de a até b de f de x dx. Isso daqui vai ser o limite do somatório de 1 até n da função aplicada nesse ponto amostral xi delta x, tá? Então aqui é o f de xi. Na verdade aqui está representando o que? Isso daqui está representando os retângulos, né? Eu pego o primeiro retângulo, o segundo retângulo, o terceiro retângulo, até o enésimo retângulo. Só que o que acontece? O n está tendendo a infinito, né? Então você tem que ter essa ideia aí de que eu estou pegando infinitos retângulos e fazendo a soma deles, tá? Isso daqui é a integral. Claro, desde que esse limite exista, tá? Se o limite não existir, professor, o que acontece? A função não é integrável. Nesse intervalo que a gente está tomando, a função não é integrável. E aí, assim como tem função que não é derivável, tem função que não é integrável. Tá certo? Então, paciência, nossa função não é integrável. Beleza? Mas quando o limite existe, aí a nossa função é integrável e a gente consegue calcular essa área aí, que é essa integral. Tá? É chamada integral de Riemann. Tá? Riemann foi um matemático que desenvolveu essa teoria aí da integral. Muito bem. Quando o limite anterior existe, então, dizemos que f é integrável, né? E aí essa simbologia, né, a integral de a até b de f de x dx, nós temos que f aqui é o integrando, a função, nós dizemos que é o integrando. Aqui o a é o limite inferior, o b é o limite superior e o dx ele indica com relação a qual variável independente nós estamos fazendo a integral, tá? Beleza. Bom, aí nós temos esse probleminha aqui, ó. Cálculo da integral de 0 a 2 de x dx, tá? Bom, o cálculo da integral de 0 a 2 de x dx, ele pode ser calculado pela determinação da área do triângulo que é determinado aqui por essa figura. Olha só. O que acontece, ó? A função x é essa função aqui, né? Como eu estou pegando de 0 a 2 aqui, ó, o intervalo de 0 a 2, só tracei esse lado aqui do gráfico, tá? Então, de 0 a 2. De 0 a 2, a gente sabe que isso vai coincidir com a área sob a curva, né? E a área sob a curva, aqui delimitada de 0 até 2, é esse triângulo que está destacado em vermelho aqui. Só que a área desse triângulo, a gente sabe calcular a área de triângulo, né? É o que? Base vezes altura dividido por 2. 2 vezes 2, 4. Dividido por 2, 2.
Então a área desse triângulo aqui é 2. Isso quer dizer o quê? Que essa integral aqui de 0 a 2 de x dx também vai ser 2. Então o que vai acontecer aqui? Essa integral vai ser igual à área do triângulo, que é igual a 2. Então a gente conseguiu calcular aí a integral através de área, tá? Na verdade, o que a gente quer fazer é o contrário, tá? Nós queremos calcular áreas através de integrais. Mas a gente está aqui, como a gente sabe algumas áreas, eu só estou fazendo essas contas aqui para mostrar para vocês que é possível eu calcular a integral através da área aqui, tá? Então, essa integral aqui de 0 a 2 de x dx é 2, tá? E aí não tem mais o que assim, contestar, porque isso daqui está relacionado com a área e essa área eu sei calcular é 2. Então, se eu onde aparecer esse negócio aqui, a integral de 0 a 2 de x dx eu já sei que é 2, tá? Então a integral de 0 a 2 de x dx é 2. Agora, eu vou fazer parecido, só que agora eu estou com a integral de menos 2 a 0 de menos x dx. Estou fazendo isso aqui só para que eu vou utilizar a propriedade de integral, eu quero dar isso aqui como exemplo, tá? Então, é análogo, eu tenho a função menos x, essa para cá, certo? Quando eu vou calcular a área de menos 2 a 0, é justamente a área desse triângulo vermelho aqui. E novamente a área desse triângulo aqui é 2, né? Porque a base é 2 e a altura dele também é 2. Então 2 vezes 2 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então nós temos também que essa área aí é 2, portanto, essa integral de menos 2 a 0 de menos x dx é 2. Tá? Muito bem. Algumas observações. Quando definimos a integral definida de a até b de f de x dx, implicitamente assumimos que a é menor que b, porque nós pegamos aquele intervalo lá, né? Começando em a, terminando em b. Mas a definição como limite de somas de Riemann faz sentido também, mesmo que a seja maior que b. Tá? E aí, lá na integral, o limite inferior pode ser maior do que o limite superior, sem problema nenhum. Tá? Observe que se invertermos a e b, então o dx mudará de b menos a sobre n para a menos b sobre n. Tá? Logo, se a é menor que b, então a integral de b até a de f de x dx é igual a menos a integral de AB de f de x dx. Então, já aparece logo aqui algo como uma propriedade de integral. Se eu inverto o intervalo de integração, vai mudar o sinal da integral. Tá? Se eu tenho a integral de b até a de f de x dx, ela vai ser igual a menos a integral de a até b de f de x dx. Então, se eu inverto o intervalo de integração, eu tenho que mudar o sinal. Tá? Bom, se a é igual a b, então o ΔX vai ser igual a zero e, consequentemente, nós vamos ter que a integral de a até a de f de x dx é igual a zero. Então, se o limite inferior coincide com o limite superior, não tem o que fazer. Essa integral vai ser identicamente nula. Tá? Isso é igual a zero. Vamos agora desenvolver algumas propriedades da integral, aí algumas propriedades básicas da integral que nos ajudarão a calcular as integrais de forma mais simples. Então, aqui, claro, a gente vai sempre estar apelando, tá, para a ideia intuitiva de vocês. E aí a gente vai estar usando a área, tá? Então a gente vai estar trabalhando só com área. Isso daqui não é demonstração, tá? O que eu estou fazendo, eu só estou querendo justificar através da argumentação da área aí para vocês e usar a ideia intuitiva para o convencimento dessas propriedades. Todas essas propriedades, elas são demonstráveis, e como a integral é definida através de limite, elas vão ser demonstráveis através de limites, tá? Eu estou poupando aí vocês dessas demonstrações todas, porque eu acho que no nível que a gente está aqui do cálculo 1, não faz muito sentido você ficar cobrando demonstrações e tal. Então a gente vai estar fazendo isso de maneira lúdica aqui, mostrando através de áreas, tá? Fazendo a comparação com áreas, tá bom?
Se você quiser mais demonstrações, você procura um livro de análise aí, análise real, e aí você visualiza aí as demonstrações, ou nos próprios livros de cálculo mesmo tem as demonstrações, tá? Você pode, se você tiver interesse em verificar essas demonstrações, você pode ir lá. Bom, para todos os efeitos, nós vamos supor que as funções a seguir são contínuas, tá? Propriedade 1. A integral de a até b de c dx é igual a c b menos a, onde esse c aqui ele é uma constante, né? Estamos considerando c constante. Então, se você tem a função constante, né, e você está fazendo a integral de a até b, vai ser igual a c b menos a, tá? Onde c é uma constante qualquer, tá? A propriedade 1, ela diz que a integral de uma função constante é a função constante vezes o comprimento do intervalo AB, né? E isso daqui, sendo C, vamos supor, né, C maior que 0 e A menor que B, então C, B menos A é a área do retângulo da figura a seguir. Ó, C seria a função constante, que seria uma reta horizontal aqui, né? Eu estou com o intervalo de A até B. Qual era a área que eu ia ter? Não era a área de um retângulo, né? A área delimitada pela curva C, né, e o intervalo AB seria limitado aqui pelo eixo e por isso daqui. Então tem um retângulo mesmo. É C, B menos A, que é esse comprimento aqui da base do retângulo. Certo? Então nós temos aí realmente que vale esse resultado da propriedade 1. Né? Por exemplo, determine a integral de 0 a 2 de 4 dx. Eu estou aqui com uma constante, 4, né? E aí o que vai acontecer? Pelo que nós vimos, né? Essa integral aí de 0 a 2 de 4 dx vai ser igual a constante 4, que multiplica a diferença aqui desse intervalo, né? Ó, 2 menos 0. Isso daqui vai dar 4 vezes 2, que é igual a 8. Então, eu tenho o resultado aí da integral, tá? Isso daqui vai ser igual a 8. Beleza? Muito bem. Propriedade 2. A linearidade da integral. Se f e g são funções integráveis em AB, então um número alfa vezes a função f mais ou menos o número beta vezes a função g é uma função integrável em AB para todo alfa e beta reais, valendo a seguinte regra. Eu posso a integral aqui, ó, de a até b de alfa f de x mais ou menos, tá? Aqui vai valer tanto para mais quanto para menos. Beta g de x, isso daqui vai ser igual, ó, a parte aqui do alfa, né, o número que está multiplicando f, ele pode sair da integral, tá? E a parte que está multiplicando a g, aqui também sai da integral. Outra é a seguinte, se eu tenho a soma na integral, eu posso quebrar aqui em duas integrais, tá? Então eu tenho essa parte, a integral dessa parte, mais a integral dessa parte. E além disso, um número, uma constante, tá? Tem que ser constante multiplicando aqui, ela sai da integral, tá bom? E aí eu tenho o resultado, ok? Então, esse daqui é a propriedade da linearidade da integral, tá ok? Só um minutinho aqui, pessoal, rapidinho. Vamos lá, continuando aqui. Aí, note que quando alfa é igual a beta é igual a 1, né, e f de x é maior que 0 e g de x é maior que 0, para todo x pertencente ao intervalo AB, nós vamos ter o seguinte, ó. Isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, né? Eu tenho que a integral de a até b de f de x mais g de x dx vai ser igual à integral de a até b de f de x dx mais a integral de a até b de g de x dx, tá? Por que eu estou tomando positivo? Isso daqui vale para qualquer função, tá? Mas eu estou tomando positivo, né, a f de x e a g de x maiores que 0, para eu trabalhar aqui com a área, tá?
para fazer a questão da área aqui. Então, eu vou interpretar geometricamente aqui, tá? Fazendo o gráfico aqui, ó. Eu tenho aqui a função f, tá? A área com relação à região f é essa aqui, que está rachurada aqui. A função g está bem aqui. A área relacionada à função g, essa parte aqui cor de terra, né, para baixo, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu tenho a função f mais g, que é essa função aqui, tá? Pego aqui o valor que eu tenho de g e somo com o valor da de f. Esse valor é somado, vem para cá, né? Esse valor daqui para cá é somado aqui nessa, vem para cá. Eu teria essa região aqui, f mais g é a região toda aqui de baixo. Mas é equivalente eu pegar essa área aqui, né, e recortar e colar em cima da função g. Então eu tenho exatamente isso daqui, ó. Então essa aqui está representando a função f mais g, tá? E aí eu tenho que essa propriedade aqui, ela pode ser visualizada graficamente, tá? Quando eu tomo a f e a g positivas, beleza? Ou seja, elas estão sempre acima do eixo x, tá? Só para ilustrar isso daí para vocês, beleza? Então aqui está ilustrando essa propriedade, que f de x mais g de x é igual à integral de f de x mais a integral da g de x, beleza? No mesmo intervalo AB, tá? Por exemplo aqui, use as propriedades das integrais para calcular. Ó, quero calcular essa integral. E aí, o que eu tenho que fazer para calcular essa integral? Usar propriedade. Então, qual é a primeira propriedade que eu vou usar? Ó, fazer aqui a integral, né, de 0 a 2 de 4 mais 3x dx. Eu vou usar a propriedade da linearidade, né? Eu vou quebrar em duas integrais aqui. Então, isso daqui vai ser igual a integral de 0 a 2 de 4 dx mais a integral. Ó, observe que aqui é 3x. Esse 3 eu posso tirar da integral. Então vai ficar 3 integral de 0 a 2 de x dx. Tá? Essa integral aqui eu já calculei ainda agora. Integral de 0 a 2 a gente viu que dava 8. Certo? Mais 3 vezes. Essa integral aqui a gente já calculou, que era aquela do triângulo, né? De 0 a 2 de x. Isso daqui dava 2, essa integral. Então, essa integral aqui é 2. Então, o que eu vou fazer? Vezes 2. Isso aqui é o valor dessa integral. Então, olha só. Eu estou com 8 mais 3 vezes 2, 6. Né? Isso aqui está dando 14. Então, calculei aí essa integral. Usei a propriedade da linearidade e usei os valores que eu tinha calculado antes das integrais, certo? Obtive o resultado aí, 14, tá bom? Vamos lá. Então, ó, quebrei em duas, né? Depois utilizei o 3 sai da integral, né? Essa daqui deu 14. Eu tinha calculado antes o valor dessas integrais aí, certo? Uma dá 2 e a outra dava 8, tá? Então deu 14 mesmo aí. Então a integral de 0 a 2 de 4 mais 3x dx é igual a 14. Bom, outra propriedade 3, é a seguinte, ó. Eu tenho o número c que está entre a e b. E f é uma função integrável em AC e CB, tá? Respectivamente. Então, f é integrável em AB e vale a seguinte regra. A integral de a até b de f de x dx vai ser igual à integral de a até c de f de x dx mais a integral de c até b de f de x dx. Isso aqui é bastante útil, tá? Para quando você quer calcular áreas e você quebra a sua região em várias partes, e aí você faz as somas, tá? Eu quebrei aqui de A até C, por exemplo. Era de A até B, né, que eu queria calcular, mas eu faço o cálculo de A até C e depois eu faço de C até B. E aí eu tenho aí uma área mais outra área, por exemplo, tá? Então isso aí ajuda bastante na hora de que você vai calcular áreas, tá? Então a propriedade aqui, ó, tá dizendo o seguinte, ó, eu tenho o valor C aqui
Então, eu calcular essa área sobre a região todinha equivale ao calcular a área de A até C e depois calcular a área de C até B. Beleza? Isso aqui é a propriedade 3. Tá? Fazendo uso das propriedades da integral, determine a integral de menos 2 a 2 de f de x dx. Olha só, onde f de x é igual a x se x estiver variando entre 0 e 2. E menos x se x estiver variando de menos 2 a 0. Tá? Então, uma coisa interessante, logo de cara, é a gente desenhar aqui como é que é essa função, o gráfico dessa função. Tá? Olha só. Eu estou aqui com x e y, né? Então, no intervalo de 0 a 2, fechado, né? Ela é fechada aqui e vai até 2. Então, vamos supor que aqui seja o 2. Tá? Ela é isso aqui. E ela é menos x de menos 2 a 0. Então, pego aqui o menos 2, tá? Ela faz isso aqui, menos x, né? Certo? Ela está fazendo o papel aqui de módulo de x, aqui no caso, né? De menos 2 até 2, tá? Bom, o que a gente vai fazer? Ele quer que calcule a integral de menos 2 a 2 de f de x dx, certo? Isso daqui, pela propriedade que a gente viu, a propriedade 3, é a integral de menos 2 a 0 de f de x dx mais a integral de 0 a 2 de f de x dx, beleza? Então, essa integral aqui de menos 2 a 2 de f de x dx vai ser igual à integral de menos 2 a 0 da função f de x. Só que de menos 2 a 0, a função é menos x. Então, é menos x dx. Mais a integral de 0 a 2, só que de 0 a 2, a função é o que? É x. X dx. Beleza? O que vai acontecer? Essa integral aqui, nós já calculamos. A integral de menos x de menos 2 a 2. Que lembra que era esse triângulo aqui? Isso daqui dava quanto? 2. Mais essa integral aqui, que era essa parte aqui do triângulo também, que também dava 2, né? Então, essa conta aqui está dando quanto? Está dando 4. Portanto, a integral de menos 2 a 2 de f de x dx é igual a 4. E aí a gente resolveu o problema. Tá? Simples assim. Aqui o desenho, né? E aí a gente usa a propriedade, a integral de menos 2 a 0 de f de x dx, mais a integral de 0 a 2 de f de x dx. Deu 2 mais 2, que é 4. E aí, concluímos que a integral de menos 2 a 2 de f de x dx é 4. Tá? Propriedade 4. Se f de x é maior ou igual que 0 para todo x pertencente a AB, então a integral de A até B de f de x dx também é maior ou igual que 0. Tá? A ideia geométrica da propriedade 4 vai ser o seguinte. Ó. Se eu vou considerar dois casos para mim. O primeiro caso é quando f é igual a 0. Né? Então, nós vamos ter o seguinte. Ó. O gráfico da função é isso daqui. Né? O que acontece aqui? Eu tenho exatamente um retângulo de altura 0. E aí a minha área aqui vai ser igual a 0. Então, se f for a função nula, né, a integral de A até B aqui da minha função vai ser igual a 0. Tá? Então, eu tenho a integral de A até B de f de x dx igual a 0. Agora, vamos supor que f de x é maior que 0 para todo x pertencente a B. Então, nós vamos ter isso daqui, né? Uma função aqui que ela vai estar acima do eixo x. Portanto, a minha área, né, a área sobre a curva aqui, né, vai coincidir com a área que eu quero da minha função, né, de acordo com a integral. Tá? Então, isso daqui vai ser positivo mesmo. Tá?
e aí eu tenho que vale a propriedade lá. Muito cuidado, tá? Na hora de fazer essas contas aqui, porque assim, às vezes você vai calcular uma área, né? E aí você está pegando uma função assim, por exemplo, tá? Imagina que você tem uma função assim, ó, que ela vem aqui assim e faz isso aqui, por exemplo, tá? E aí você quer calcular a área daqui para cá. Deixa eu pegar do A até B aqui mesmo, tá? Vou pegar de A até B, que eu faço assim, ó. Ela vem aqui, faz um negócio aqui, depois faz um negócio aqui, tá? O que vai acontecer? Essa função, ela não é toda positiva, né? Você percebe que tem uma parte aqui, essa parte aqui, ó, tá para baixo, certo? Do gráfico abaixo do eixo. Então aqui ela é positiva, mas aqui ela é negativa. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que quebrar em duas áreas, em duas regiões, tá? Eu quebro aqui num C, que está entre A e B. Aí eu calculo essa região aqui, tá? Que vai ser a integral de A até C da função f de x dx, certo? Mais, aí eu vou calcular a integral de C até B, e aí eu tenho que tomar o cuidado de trocar o sinal da função, menos f de x dx, tá? Por quê? Porque de C até B a minha função é negativa, tá? E se eu fizer isso daqui, se eu não trocar o sinal, esse valor aqui vai dar negativo. O valor da integral dá negativo. E aí, ao invés de eu estar somando essa área 1 aqui com essa área 2, eu vou estar pegando a área 1 e subtraindo da área 2, tá? Portanto, quando eu for calcular a área da função, eu tenho que tomar esse cuidado, tá? Então, na verdade, eu tenho que pegar a integral de A até B do módulo da função f de x, tá? dx. E aí, eu tenho que ver onde a função é positiva, onde ela é negativa. Eu quebro aqui numa região, numa parte, onde eu sei que essa parte aqui todinha ela é positiva e para cá ela é negativa. Então essa parte aqui eu tenho que trocar o sinal. Então troco o sinal da função para que essa parte aqui também dê positivo, tá? Então, a gente sabe que área é sempre positiva, né? Não pode dar área negativa. Então, se você está fazendo um cálculo que a sua área da sua região está dando negativa, é porque tem alguma coisa errada, tá? Claro, o cálculo de uma integral pode dar positivo ou negativo, tá? Mas quando você está fazendo o cálculo da integral para encontrar área, o resultado, claro que é sempre positivo, tá? Propriedade 5. Se f de x é maior que g de x para todo x pertencente a b, então a integral de a até b de f de x dx é maior ou igual que a integral de a a b de g de x dx, tá? E aí é o seguinte, ó, a ideia da propriedade 5, né, eu estou tomando f maior que g aqui e no intervalo, né? Então eu vou fazer a função f menos g. A função f menos g vai ser positiva. Por quê? Porque f é maior ou igual que g, certo? E aí o que vai acontecer? Pela propriedade 4 que a gente já viu, esse resultado aqui é maior que zero, né? Maior ou igual que zero, para todo x pertencente a b. E aí o que vai acontecer? Essa integral vai ser maior do que essa, né? Porque eu posso quebrar isso aqui em duas integrais, né? Eu vou ter aqui, né, dessa parte aqui, nós temos que a integral de a até b de f de x dx menos a integral de a até b de g de x dx, né? Isso daqui vai ser maior ou igual que zero, certo? Estou usando aquele fato que eu posso quebrar em duas integrais. Então eu vou ter que a integral de a até b de f de x dx vai ser maior ou igual que a integral de a até b de g de x dx. Então aí eu tenho o resultado, tá? Então se eu tenho uma função maior do que a outra, né, a integral dessa vai ser maior do que a integral dessa no intervalo de a até b, onde nesse intervalo f de x é maior ou igual que g de x, tá? Muito bem.
E a propriedade 6 é uma propriedade muito legal, porque ela ajuda a gente a estimar aí a integral, tá? Se eu tenho uma função que ela está limitada aqui, né, por m maiúsculo e m minúsculo, ou seja, ela é menor ou igual que m maiúsculo e maior ou igual que m minúsculo no intervalo AB. Então, a integral de a até b de f de x dx vai ser menor ou igual que m b menos a e mzinho b menos a. Note que aqui, isso daqui, na verdade, é a integral de m de a até b, certo? De m minúsculo. Isso daqui a gente já viu que era aquele retângulo lá. Isso aqui, ó, é a integral de a até b de m dx, certo? E esse outro valor aqui é a integral de a até b de mzão dx, certo? E aí o que que acontece? Nós temos como estimar essa integral aqui, né? Eu consigo dizer, olha, ela é maior ela é menor do que m maiúsculo vezes b menos a e ela é maior do que m minúsculo b menos a, tá? Existem algumas integrais que elas são assim muito complicadas de resolver, tá? Tem integrais aí que a gente vai tentar resolver por vários métodos e não consegue. Nós sabemos que a função é integrável, tá? Mas o resultado da função não é uma função simples que a gente, dessas funções que a gente tem, como uma função polinomial, alguma coisa do tipo assim, tá? É uma função que a gente não consegue expressar dessa forma, né? E aí, mas ela é integrável, existe uma função e tal, só que a gente não consegue expressar essa função, mas nós conseguimos estimar através dessa propriedade, porque você consegue dizer que ela está entre esse valor e entre esse valor, então você tem uma estimativa aí por valor da integral, tá? Esse resultado é bastante útil, beleza? Bom, a ideia geométrica é essa, né? Eu tenho aqui o m, tá? Aqui está o meu m, e aqui está o meu m minúsculo, e aqui está meu m maiúsculo, né? Então, eu sei que se eu tenho a minha função, né, variando entre m maiúsculo e m minúsculo, então eu consigo dizer que a integral, né, de a até b dessa função vai variar aqui da área desse retângulo até a área desse retângulo aqui, tá? Desse retângulo maior, que é o que? m b menos a, e vai variar entre mzão b menos a. Então, aqui é o m b menos a, e essa aqui é a integral, né? E aqui eu tenho o valor mzão b menos a, tá? Então ele está variando, né? Ó, esse daqui é menor do que esse e esse é menor do que esse, tá? Eu tenho aí os valores satisfazendo a propriedade, tá? Então realmente m minúsculo b menos a é menor ou igual que a integral de a até b de f de x dx, que é menor ou igual que mzão b menos a. Beleza, pessoal? Bom, era isso que a gente tinha preparado para vocês, tá? Não adianta a gente correr muito. A ideia é que vocês tenham assimilado como é que surge aí a integral, tá? Como é que é essa questão aí dessa soma de Riemann, né, para a gente obter integral e algumas propriedades da integral, tá bom? Na próxima aula a gente vai ver aí o teorema fundamental do cálculo e vai ver algumas técnicas de integração. Até lá!